O Blumenau Futsal segue a sua seca de resultados positivos na Liga Nacional. A última vitória foi contra Taubaté na 6ª rodada aqui no SESI, lá no dia 6 de maio. De lá para cá, 2 empates e 8 derrotas. A última foi nesse fim de semana em Erechim, no Rio Grande do Sul. Os gols de Blumenau na derrota para o Atlântico em Erechim por 4-2 foram marcados por Lucas e Diogo. O time permanece na lanterna, 22º lugar, 8 pontos, 16,7% de aproveitamento em 16 partidas. 2 vitórias, 2 empates e 12 derrotas. Vai ter ainda mais 5 jogos pela frente para tentar a classificação entre os 16 melhores. O Foz, nesse momento, ocupa a 16ª posição com 16 pontos, 8 a mais do que Blumenau, que volta à quadra na sexta-feira, no ginásio do SESI, às 7 da noite, quando recebe Santo André. O adversário é o 11º na tabela com 25 pontos. Blumenau será sede da 34ª edição dos Joguinhos Abertos de 15 a 25 de setembro. Moisés Stucker tem mais informações. Olha, o anúncio foi feito neste domingo pelo prefeito Mário Hildebrand e aqui ao meu lado o secretário do esporte aqui de Blumenau, Ricardo Eschelmaier, que vai trazer para o pessoal que está assistindo a NDTV Record TV essa novidade. Blumenau, então, sede dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Boa tarde, secretário. Boa tarde, sem dúvida alguma é uma enorme satisfação receber toda a comunidade esportiva catarinense em Blumenau. Mas nós temos que ressaltar que o governo do prefeito Mário Hildebrand e da vice-prefeita Maria Regina Soar está sendo um grande parceiro do governo estadual. Recentemente, já no início do mês de julho, nós sediamos também o Paragesc, em função da desistência de Itajaí, o que possibilitou a todos os atletas do paradesporto aí participarem também da competição em nível nacional devido à data limite para o prazo de inscrição. E agora chegou a vez dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Um evento que contará aí com a participação de mais de 80 municípios, envolvendo mais de 4.000 pessoas, entre atletas e dirigentes, e que certamente fará com que Blumenau seja aí sim o berço do esporte de formação no período de 15 a 25 de setembro. Secretário, falar um pouco dessa organização, onde é que acontecerão os jogos, né? A cidade está preparada então para receber todo esse público, cerca de 4.000 pessoas participando, né, de todas as competições? Na verdade será uma soma de forças, né? Blumenau tem uma infraestrutura esportiva de excelência. Nós temos a questão do SESI, nós temos também as associações, os clubes de caça e tiro, nós temos as escolas estaduais e municipais que também contam com estrutura esportiva, e é isso que nós estamos observando agora para viabilizar de forma tranquila e com muita qualidade, né, para que todas as modalidades possam ser realizadas com sucesso aqui em Blumenau. Tá certo, obrigado pela participação aqui, foi secretário do esporte aqui de Blumenau, e a gente volta com você aí no estúdio com essas novidades, né, relacionadas à realização dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina aqui no município e também a municipalização do complexo do SESI. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Moisés, muito obrigado pelas informações. Faltam ainda detalhes, a oficialização, mas é bem provável, já que o SESI tem problemas na pista de atletismo, que a modalidade seja disputada em Timbó. Vamos falar agora de futebol? Série B do Campeonato Catarinense. Apenas 3 jogos foram disputados pela penúltima rodada da primeira fase. Dos nossos 2 representantes, só o Metropolitano jogou. Foi em Lages, empatou. O Blumenau só volta a campo na próxima sexta-feira. Já temos o primeiro time rebaixado. Sábado no sul do estado com gols do Vitinho, do Otávio, do Matheus Silva e do Vinícius Felício, o Nação de Joinville goleou o Tubarão por 4-0 e rebaixou o time da casa. Em Palhoça, no estádio Renato Silveira, ontem à tarde, Atlético Catarinense e Caravaggio de Nova Veneza não saíram de um placar em branco, 0-0. Mesmo placar na Serra Catarinense, no estádio Vidal Ramos Júnior em Lages. O Metropolitano não venceu o Internacional. Ficou no empate em 0-0 em um jogo muito ruim tecnicamente, com 2 expulsões, uma de cada lado. O time blumenauense segue na liderança com 14 pontos, seguido de Caravaggio, Carlos Renault, Criciúma e Nação com 11. O Tigre tem 2 jogos a menos. O Atlético Catarinense é o 6º colocado com 10. Em 7º, Blumenau,
Guarani e Internacional com 8 pontos. O Beck tem 2 jogos ainda por fazer. E o Tubarão, o lanterna com 4 pontos, foi rebaixado para a 3ª divisão. Só para tentar explicar aqui, o primeiro pega o 8º, hoje seria Metropolitano e Guarani, Caravaggio e Blumenau, Carlos, Renault e Atlético Catarinense, Criciúma e Nação, Tubarão já caiu e mais um time vai ser rebaixado. E antes da última rodada, dia 31, vão ser realizados 3 jogos atrasados. O Criciúma berrou e começou aí, conseguiu mexer na tabela. Sexta-feira, 7h30 da noite, no Heriberto Wilson, lá em Criciúma, o Tigre recebe o Blumenau. Dia 26, aí é na semana que vem, terça-feira, em Indaial, tem Blumenau e Carlos Renault. E dia 27, na quarta-feira, em Palhoça, tem Guarani e Criciúma. Agora a Série A do Campeonato Brasileiro. Após os 9 jogos do fim de semana, o Atlético Mineiro assumiu a liderança, pelo menos até hoje, 8 da noite, quando o Palmeiras recebe o Cuiabá. Vamos aos gols. O jogo que abriu a rodada foi disputado na Arena da Baixada, em Curitiba. Equilíbrio na parte de cima da tabela e no placar para Atlético e Internacional, 0-0. Em Brasília, o Flamengo confirmou seu momento de recuperação e com gols do Gustavo Henrique e do Diego, venceu o Curitiba por 2-0. Na ressacada de pênalti, Bissoli marcou na vitória do Avaí sobre o Santos por 1-0. E ainda no sábado, no Castelão, com esse golaço, Roger Guedes até abriu o placar para o Corinthians. Vina virou, mais um belo gol. E Kleber confirmou a vitória da equipe da casa, Ceará 3, Corinthians 1. Jogos de domingo, de manhã em Caxias do Sul, o Juventude ficou no empate com Goiás, 0-0, mas poderia ter vencido. Ricardo Bueno perdeu esse pênalti. Com isso, o Juventude trocou de posição com o Fortaleza. Fortaleza deixou a lanterna ao vencer o Atlético em Goiânia, 1-0, com esse gol do Moisés. No Engenhão, Zaratio cruzou ou bateu direto pro gol, na vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo por 1-0. Em Belo Horizonte, numa Independência, o Bragantino atropelou o América no primeiro tempo com 2 gols do Alejandro e outro do Sorriso, 3-0 Braga. E no Morumbi, para quase 50 mil torcedores, o Fluminense saiu na frente do São Paulo com esse gol do volante André. Só que o André teve a infelicidade de desviar essa bola na sequência que matou a zaga. Toque de cabeça do Luciano, que resvalou ainda em Martinelli e Fábio não alcançou, 1-1. Patrick, oportunista, virou o jogo. E na etapa final, após a assistência de Nonato, o zagueiro Manuel deixou tudo igual. Ficou nisso, São Paulo 2, Fluminense também 2. Números da Série A, classificação na tela aqui do Balanço Geral. Atlético Mineiro provisoriamente líder, 31 pontos, mas pode ser ultrapassado. Um empate hoje do Palmeiras com o Cuiabá já deixa o Verdão na frente pelo saldo. Mas se vencer, é favorito, o Palmeiras vai a 33. Corinthians em terceiro, 29. Internacional é o quarto com 29. Fluminense, Atlético Paranaense dividem aí quinto, sexto lugares com 28 pontos. Flamengo em sétimo, 24. Bragantino em oitavo. São Paulo também 24 pontos. O Santos é o 10º com 22. Da outra página, Botafogo e Avaí 21. Goiás também tem 21. Ceará 21. Cuiabá e Coritiba 19. Zona do rebaixamento, América Mineiro 18, Atlético Goianiense 17, Fortaleza 14 e o Juventude com 13, marcando bem ali, você vê os 4 primeiros colocados vão direto para a Libertadores, o quinto e o sexto a fase de grupos da Libertadores, sétimo, oitavo, nono, 11º, 12º é a zona de classificação para a Sul-Americana e essa vermelha com os 4 últimos rebaixados. Série A terá jogos no meio da semana. Vamos acessar o nosso portal ND+, no Arena ND+, para a gente ver a 18ª rodada. Dá um pulinho ali, por favor, para a gente já mostrar. Está aqui para você recapitular os jogos desse final de semana, a tabela
atualizada. Aí sim, é só dar um clique, você já tem toda a rodada que será aberta amanhã com Ceará e Avaí. Na quarta-feira tem Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza, Atlético e Atlético Goianiense, esse jogo vai ser em Curitiba. Flamengo recebe no Mané Garrincha de novo, Juventude, Internacional e São Paulo no Beira-Rio, jogaço aí na rodada. Corinthians e Coritiba, Santos e Botafogo aí na quinta-feira. Tem Cuiabá e Atlético Mineiro, América e Palmeiras, tá tudo lá no nosso portal no Arena ND+. Série B. Nada mudou na parte de cima da tabela, apesar do tropeço do Vasco, o único time do G4 que perdeu. 18ª rodada, positiva para os catarinenses, exceção do Criciúma, que empatou na abertura da rodada com a Ponte Preta no Heriberto Wilson. No Mineirão, o líder Cruzeiro saiu na frente do Novo Horizontino com esse gol do Adriano. Quirino empatou e o Rafa Silva, contando com a colaboração do goleiro, bateu cruzado para confirmar a vitória do líder. Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1. O Vasco foi até São Luís no Maranhão e perdeu para o Sampaio Corrêa por 3-1. Mesmo assim, se manteve na vice-liderança. O Eric fez o gol do time carioca. O Bahia derrotou o Guarani dentro de Campinas com gols do Ignácio e do Raí e se manteve na terceira colocação. Fechando o G4, o Grêmio bateu o Tombense na Arena em Porto Alegre, 3-0. Diego Souza, Bitelo e novamente Diego Souza foram na rede. O Brusque trouxe ponto importante de Alagoas, saiu na frente do CRB com esse gol do Júnior Todinho. Só que permitiu o empate com Anselmo Ramon, CRB 1, Brusque também 1. A Chapecoense venceu o Náutico nos aflitos em Recife, saiu perdendo com esse gol do Giovânio. Só que empatou com o Léo e virou com o Xandão. Náutico 1, Chapecoense 2. Foi a estreia do técnico Marcelo Cabo na Chapecoense, treinador começando com vitória. Vamos ver a posição da Chape, do Criciúma, do Brusque, enfim, o G4 que não mudou. Essa turma ali vai ser difícil alguém desgarrar, certo? Vai ser difícil alguém tirar o acesso desses 4. É claro que tem muito campeonato pela frente, mas são os times de mais peso, de mais camisa. Cruzeiro 41, tá muito disparado. Vasco 34, Bahia 33, Grêmio 32 pontos. Sport 26 é o quinto, Sampaio Corrêa, Tombense 25, Criciúma 8º com 24 ao lado do CRB. Londrina, Novo Horizontino 23, o Brusque é o 12º com 21. Chapecoense também tem 21 pontos. Operário 20, Ituano, Ponte Preta 19, CSA, abrindo zona do rebaixamento, 19, Náutico 18, Guarani 17, Vila Nova com 13 a classificação da Série B. Já tem jogo hoje pela 2ª Divisão Nacional. Vamos voltar ao nosso portal ND+, no Arena+. Hoje, então, 8 da noite, Recife, Sport e Vila Nova. O campeonato prossegue amanhã com Bahia e CRB, Tombense e Criciúma, Londrina e Sampaio Corrêa, jogaço Brusque e Grêmio no Augusto Bauer, 7 da noite amanhã. O Vasco joga em São Januário contra o Ituano. Quarta-feira tem Chapecoense e Guarani, CSA e Cruzeiro, Ponte Preta e Náutico, Novo Horizontino e Operário de Ponta Grossa. Informações no nosso portal. Na Série C, o Figueirense foi bem, venceu um concorrente direto no Orlando Scarpelli, Botafogo de Ribeirão Preto, 2-1. E se manteve firme no G8. Vamos dar uma olhada aqui. Figueirense está caminhando aí para a classificação. Para a próxima fase passam os 8 melhores, como aponta o gráfico, a tabela. Mirassol 29 pontos, Paysandu 26, Botafogo da Paraíba, Figueirense 25 pontos, ABC 24, Botafogo de São Paulo 23, Aparecidense de Goiás 22 e o Remo com 21. Mas ali, tentando entrar ali muito próximo, só fora pelo saldo, Vitória, Manaus 21 pontos, Volta Redonda, São José 20, Piranga 19, Altos do Piauí 18, Confiança, Sergipe 17, Floresta 16, Zona do Rebaixamento, Ferroviário, Campinense 15 pontos, Brasil de Pelotas 14, Atlético do Ceará com 13. O Confiança vai ser o próximo adversário do Figueirense, o jogo vai ser fora de casa. Voltando ao portal ND+, no Arena+, para a gente finalizar a informação do vôlei. Importante para quem curte aí, o voleibol feminino perdeu para a Itália e ficou com o vice na Liga das Nações. A derrota foi apenas a terceira do Brasil em toda a campanha. Aconteceu na Turquia essa competição. Brasil passando aí por um processo de renovação no voleibol feminino e conquistando, portanto, esse segundo lugar por conta dessa renovação, um resultado comemorado. E também uma notícia bem interessante da ginástica no nosso portal.
Meninas do Brasil superaram os Estados Unidos e conquistaram o ouro no PAN de ginástica. A competição aconteceu no Rio de Janeiro e vem tendo domínio brasileiro teve esse domínio durante toda a semana. A informação está completa, está aqui a foto com as meninas sorridentes, tudo isso no nosso portal ndmais.com.br. Arena ND+, tudo do esporte para você.